Existem duas formas de você analisar essa partida. Uma, levando em consideração a arbitragem vergonhosa que o Wilton Pereira Sampaio teve, e outra é falar do jogo de fato. Primeiro, foi pênalti. Aquilo ali não tem como. É braço aberto, é o Manuel bloqueando um chute do Verratti, um chute que poderia ter ido ao gol. Tá na tela, hein? Ia bater na barriga. Quem garante que ia bater na barriga se o Manuel tava fazendo um movimento pra frente e se batesse na barriga dele, poderia inclusive desviar na barriga dele e dentro do gol. Um lance rápido, mas a bola bateu no meu braço, mas o braço estava colado, não foi? Não foi pênalti. E tratando o Fábio, pra mim isso é pênalti, eu não sei por que alguém ainda discute que isso não foi pênalti. Isso é muito pênalti. Assim como foi o do Lucas Piton na primeira rodada e do Galdames também, quando ele tomou a pancada do Rodrigo ali, eu já falei isso aqui. O outro ponto é o Ganso. O Ganso faz o que quer dentro da arbitragem do futebol brasileiro. O Ganso, ele toma uma falta completamente normal do Matheus Carvalho, ele dá um chute no Matheus Carvalho, o VAR não chama, e o senhor Wilton Pereira Sampaio dá amarelo pro Matheus Carvalho e dá amarelo pro Ganso, sendo que o Ganso agrediu o Matheus Carvalho. E ele deveria ter sido chamado no VAR para poder ver o lance. Fala, torcida do Vascão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos repercutir aqui a mais um vídeo do canal SBT Rio. Eu vou deixando aos créditos primeiramente, pessoal, ao canal SBT Rio, que a gente vai buscar todos os dias as notícias e informações sempre atualizadas para você ficar sempre atualizado também. Tudo que tá acontecendo aí com o Vascão. Pessoal, Pedrosa descascou a arbitragem aí e não teve jeito, né, pessoal? Foi um roubo, o Vasco foi assaltado mais uma vez, pessoal. Bora pro vídeo aqui que eu separei pra vocês. Mas antes, dê uma moralzinha se inscrevendo no canal, deixando o seu like, adicione as suas notificações, pessoal, que eu já tinha me esquecido de falar, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica aí sempre atualizado, aí já chega a notificação pra você que a gente postou vídeo e a gente vai buscar todos os dias, pessoal. Todos os dias notícias e informações pra vocês ficarem atualizados de tudo. Agora, bora pro vídeo. Muito bem. Do Flusão, o Fluminense venceu o Vasco por 2-1, quebrou uma sequência de 13 jogos sem vencer clássicos. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O primeiro clássico do Brasileirão no Rio, com um dos times precisando ainda mais de uma vitória. O Fluminense já entrou em campo tentando quebrar uma marca negativa de 13 clássicos sem vencer um rival carioca. O Vasco já é uma das principais pedras no sapato do tricolor. E para superar o Vasco, o técnico Fernando Diniz resolveu concentrar o time antes da partida. Eu achei que a gente precisava, por conta... Tem jogadores ainda que estão demorando mais tempo para recuperar, porque tem jogadores que não conseguiu fazer pré-temporada. E a decisão do treinador tricolor funcionou. Sob os olhares do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que decidiu ir ao Maracanã, o jogo começou bem movimentado com a primeira oportunidade para o Vasco. E depois foi a vez do Flu fazer diferente dos outros jogos. Marcelo lança certinho para Ganso abrir o placar e fazer o primeiro gol dele no ano. O duelo esquenta e com polêmica. Verratti aparece na área para chutar e a bola bate no braço de Manuel. O lance é muito questionado pelos vascaínos que pedem pênalti, mas o árbitro manda seguir. Um lance rápido, mas a bola bateu no meu braço, mas o braço estava colado, não foi? Não foi pênalti. E também foi um jogo de muitas faltas e de cartão. Ganso e Matheus Carvalho já tomando amarelo. Clima quente na partida com mais domínio do tricolor, que ameaça com Marcelo. O Vasco tenta colocar pressão no final da primeira etapa, com Lucas Piton levando perigo e com Verratti de cabeça. Mudanças no time de São Januário, que começa o segundo tempo quase fazendo gol. Mas aí, quem chega de novo é o Flu. E a bola fica com Martinelli para fazer o segundo do tricolor. O Vasco responde logo e a missão de diminuir o placar ficou com Verratti, que não desperdiçou. Os vascaínos que tinham esperança de empatar e quase chega de novo com Verratti. E aí, mais uma polêmica. Verratti marca, mas estava impedido. O lance vai para o VAR, que confirma o impedimento. O camisa 99 tenta de novo e Fábio salva. O Vasco tem uma chance clara de igualar a partida com Cleiton, mas se embola e perde. Para o alívio dos tricolores, que viram um time diferente em campo. Depois de ficar mais de um ano sem vencer clássicos no Rio, o Fluminense conseguiu superar o rival em um jogo quente e bem disputado, além de chegar à primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O resultado traz uma motivação para o Fluminense, que quer se firmar em 2024 e ainda tem Libertadores pela frente para voltar a convencer o torcedor e seguir conquistando esse ano. É um grande jogo, um grande clássico, a gente sabia que ia ser difícil.
Então o time tá de parabéns, que a gente precisava dessa vitória para levar o nível, levar a moral, que agora a gente tem grandes jogos fora de casa. Vamos falar de arbitragem amanhã, que ele tá nervoso? Eu quero que você... Amanhã é impossível. Impossível. Então fala agora, vai, Pedrosa. Vamos lá. Põe na tela aí. Existem duas formas de você analisar essa partida. Uma, levando em consideração a arbitragem vergonhosa que o Wilton Pereira Sampaio teve, e outra é falar do jogo de fato. Primeiro, foi pênalti. Aquilo ali não tem como. É braço aberto, é o Manuel bloqueando um chute do Verratti, um chute que poderia ter ido ao gol. Tá na tela, hein? Ia bater na barriga. Quem garante que ia bater na barriga se o Manuel tava fazendo um movimento pra frente e se batesse na barriga dele, poderia inclusive desviar na barriga dele e dentro do gol, matando o Fábio. Pra mim isso é pênalti, eu não sei por que alguém ainda discute que isso não foi pênalti. Isso é muito pênalti. Assim como foi o do Lucas Piton na primeira rodada e do Galdames também, quando ele tomou a pancada do Rodrigo Eli, eu já falei isso aqui. O outro ponto é, o Ganso faz o que quer dentro da arbitragem do futebol brasileiro. O Ganso, ele toma uma falta completamente normal do Matheus Carvalho, ele dá um chute no Matheus Carvalho, o VAR não chama, e o senhor Wilton Pereira Sampaio dá amarelo pro Matheus Carvalho e dá amarelo pro Ganso, sendo que o Ganso agrediu o Matheus Carvalho. E ele deveria ter sido chamado no VAR para poder ver o lance. Ponto. Essas foram as duas situações dentro do jogo que, pra mim, a arbitragem vergonhosa do Wilton Pereira de Sampaio. Falando de campo e bola, pra mim, o Fluminense mereceu a vitória. Por quê, Pedrosa? Porque o Fluminense foi mais letal do que o Vasco. Números, 11 finalizações do Fluminense, 8 no gol. O Vasco finalizou 21 vezes. Sabe quantas no gol? 5. Isso é incompetência. Isso é falta de pontaria, isso é falta de conseguir matar o jogo quando tem que matar. O Ryan perdeu gol, o Cleiton perdeu gol e o Vasco foi incompetente na hora de converter as chances que criou. Além disso, no primeiro tempo, o Fluminense foi muito melhor do que o Vasco, principalmente pelo lado esquerdo, conseguindo engolir o Paulo Henrique e o Maicon. O Marcelo, o Arias trabalharam muito bem ali e o Fluminense foi superior. No segundo tempo, o Vasco faz as substituições, iguala a partida, chega ao ponto de realmente conseguir ter um equilíbrio até melhor, estar melhor do que o Fluminense na partida, mas, novamente, sofre um gol numa falha defensiva e aí depois é muito tarde. Lembrando, Red Bull Bragantino e Fluminense. O Vasco tomou gol nos dois jogos logo no início, o que desmorona seu plano de jogo. Então tem que melhorar. A conversão em gols, o Vasco tem uma conversão muito baixa, é o time que mais finaliza no campeonato, 49 finalizações e apenas 8% delas foi convertida em gol, e além disso, essa questão defensiva. Não dá pra ficar tomando gol no início do jogo, porque você vai estar sempre correndo atrás do resultado. Calma, Carla Preso, calma, Carla Preso. Calma, Carla Preso. A pontaria do Vasco não tá boa, o Pedrosa trouxe em números e encontra um Fluminense que é letal. A gente fala muito bem do Fluminense, que o maior problema do Flu é a questão defensiva e a maior solução é a ofensiva. A gente viu um Ganso fazendo gol de cabeça, o Vini Casagrande. Mas aí que tá. Qual é o que tá? Aí que tá o problema. Beleza, a gente vê um Ganso fazendo gol de cabeça, mas pra mim é muito mais demérito do setor defensivo do Vasco da Gama. Primeiro que deixou o Marcelo receber livre. O Marcelo teve o trabalho, assim, teve tempo de olhar para a área, ele viu o Ganso. Logo quem, né? Logo quem? Marcelo, que é um craque, é um gênio, e bota a bola na cabeça do Ganso, com dois jogadores do Vasco da Gama podendo marcar o Ganso. E o Ganso fazer gol de cabeça me chama muita atenção. E sobre a arbitragem, além desse lance aí, que ele deu um pontapé no adversário, teve outro lance logo depois que ele pega a bola e dá um bico na bola reclamando. Que era o segundo amarelo. Seria o segundo amarelo, e ele não recebe. Então, assim, foi um absurdo, de fato, essa arbitragem, mas mesmo assim eu concordo com o Pedrosa que o Fluminense mereceu vencer. O Vasco perdeu muitas oportunidades. Em um clássico como esse, você não pode perder. Um jogo importante como esse, você não pode perder. Então, de fato, o Fluminense mereceu vencer, mas não pode deixar de mencionar a péssima arbitragem desse clássico carioca. Isso que você vai falar aí, espera. Tá, pode deixar. Vai falar depois. É importante. Tá? O negócio é importante no Vasco? Ih, É. pode falar? Não quer segurar a audiência, Big Boys? Então vai, fala, Big. Não, eu só quero deixar claro aqui que não tem terra arrasada não, tá? O Vasco teve 3 resultados de 2-1 dentro desse Campeonato Brasileiro. São 2 derrotas teoricamente fora de casa. E é um time que produz sim, só precisa converter melhor suas chances. Há um trabalho que está sendo feito, há uma deficiência muito grande também nessa conversão de chances, mas tem que lembrar que o Vasco está sem seu principal jogador, que é o Payet. Então, até o momento, você liga alguns sinais de alertas, principalmente essa questão de tomar gol no início da partida, mas o Vasco produz. Falta caprichar no terço final, há um trabalho sendo feito, tá tudo tranquilo por enquanto. Vamos beber água em 2 litros por dia e a gente já volta. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês mais uma notícia. Vasco é o time que mais finaliza no Brasileirão, mas sem pontaria. É incrível, né, pessoal?
É incrível aí que após essas 3 rodadas, essas 3 primeiras rodadas aí do Brasileirão, o Vasco já lidera um importante quesito entre 20 participantes do torneio. Pessoal, é um lado aí do Fluminense, é o time mais finaliza no certo aí, finaliza aí, segundo números do Footstats. Foram 44 finalizações para a equipe de Ramon Dias e que gera uma média de 14,6 chutes por jogo. Apenas 12 destas 44 tentativas, porém, encontraram o alvo. Isto representa uma taxa de 27,7% dos chutes no gol por finalização. Pessoal, isso faz com que o Vasco seja o quarto pior time neste quesito. Foram mostrando aí que a pontaria não está muito boa. Não está em dia a pontaria, pessoal. Apenas o Corinthians, que é o time mais ruim do campeonato, 17,5% aí. E Palmeiras com 19,05% e Atlético Goianiense 26,27%. Possuem taxa inferior ao Cruz Maltino. O atacante Pablo Verrete aliás, é o líder de finalizações entre os jogadores do Brasileirão. São 15 no total, com 5 delas no alvo. O Pirata já tem 2 gols, artilheiro da competição ao lado de outros 11 nomes. E é assim, pessoal, a principal ameaça ofensiva do clube carioca. E na estreia aí do Brasileirão contra o Grêmio, o jogador passou em branco, mas nos 2 jogos seguintes marcou 4 gols, com 2 deles sendo anulados por impedimento. Um em cada duelo, um contra o Red Bull Bragantino e um contra o Fluminense. Pessoal, o Vasco volta em campo neste sábado, dia 27, quando recebe aí o Criciúma em São Januário pela 4ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. E a bola rola às 16 horas, horário de Brasília, na Colina Histórica. As equipes vêm próximas aí da tabela, que já que o Cruz Maltino vem em 15º lugar com 3 pontos apenas. E o Tigre é o 16º com 2. Pessoal, então vamos aí acompanhar os próximos jogos do Vascão, que o Vasco está jogando bem em campo, mas porém não finaliza no alvo. E a arbitragem também, né, pessoal? Fica na bronca também a arbitragem aí, porque, pelo amor de Deus, né, o Vasco foi prejudicado aí esses últimos jogos aí pela arbitragem. Nenhum árbitro parece que gosta do Vasco, né, pessoal? Infelizmente, nós torcedores aí temos que passar por isso aí toda vez. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, pessoal, e até a próxima notícia.